Quando a gente fala em marketing, a gente sempre pensa muito em estratégias, em teorias, em formas de criar algo novo para que isso chame a atenção das pessoas, para que você consiga fazer com que a sua marca seja mais vista, mais lembrada e assim para que você venda mais. Acontece que o marketing ele não é só teorias, questões estratégicas, pesquisas de mercado, ele é muito mais. E esse muito mais, ele vai muito pro lado de comportamento humano. Sem um comportamento humano, não há o que se fazer de estratégia, não há o que se pensar. Porque se a gente não conhece as pessoas, se a gente não sabe como as pessoas estão se comportando, a gente não consegue criar ações, a gente não consegue se movimentar. E por isso o comportamento humano ele é tão importante para o marketing. Na verdade, o comportamento humano ele é o pilar importante do marketing. E aí a gente entra nessa questão de pesquisa de mercado e comportamento humano. Lá nos anos 30, um cara chamado Ernest Ditcher. Gente, vocês não têm noção do tanto que eu gravei pra falar esse nome. Ernest Ditcher. Bom, ele era um psicanalista e ele simplesmente uniu a psicanálise com o marketing. Então, ele revolucionou a pesquisa de mercado. E tudo isso porque ele entendeu que o cliente ele não compra com a razão, ele compra com a emoção, o desejo, a identidade. E aí ele resolveu fazer essa junção de comportamento humano para que a gente consiga criar novas ações e também fazer uma pesquisa de mercado muito mais elaborada e voltada para o consumidor. E com isso foi ele quem introduziu a motivação inconsciente de compra no mercado. E o que significa isso? Isso se refere aos fatores emocionais, sociais e psicológicos que influenciam a decisão de compra de um consumidor sem que ele perceba ou sem que ele compreenda totalmente. Ou seja, essas motivações, elas atuam ali abaixo do nível de consciência, muitas vezes guiando as escolhas por meio de desejos, emoções, associações, necessidades não expressas e respostas emocionais a estímulos de marketing. Ou seja, em sua maioria, quem faz a decisão de compra é o seu cérebro reptiliano, que é o responsável pela decisão final e geralmente ativado pela recompensa imediata. Sabe aquela questão da promoção pague 1, leve 2 somente hoje? Isso aí mexe com a sua urgência, com a sua resposta ao estímulo de marketing e também com a sua sensação de estar ganhando, de estar sendo recompensado. Quando a gente vai fazer uma compra, a gente nunca gosta de estar sendo passado para trás. A gente quer sempre estar sendo a pessoa ali esperta da compra. A gente sempre quer ser a pessoa que está ganhando e nunca que está perdendo. E sobre comprar pela emoção, a gente pode perceber, por exemplo, ao comprar um carro. Tem muito vendedor bom que já entendeu isso. Quando ele é bem treinado, ele entende que ele deve agir com a emoção diante do cliente. Então, ele com certeza vai querer ouvir você, ele vai querer saber se você tem filho, se você não tem, se você viaja muito de carro, se o seu carro é mais para ir trabalhar, mais para passeio. Então, ele faz essas perguntas e deixa que você entregue todas as respostas para ele. Por quê? Assim, ele vai conseguir montar o que você precisa. Se você é sozinho, ele vai falar que com esse carro você pode ter liberdade, você vai viajar, você vai para os lugares que você quer, a hora que você quiser. Então ele sempre vai tentar te mostrar que pela emoção é que você vai comprar o carro. Você nunca vai comprar um carro porque você quer se locomover. E sim porque você quer um conforto, você quer uma liberdade, você quer segurança. Então, todas essas palavras-chave, elas são colocadas ali no momento da venda para que você se veja naquela situação. Então, você sabe que você está comprando pela emoção. Mesmo que você diga para você mesmo que não, eu estou comprando pela razão porque eu preciso desse carro, porque está muito difícil pegar o ônibus. Já é uma emoção. Por quê? Porque tá difícil pegar o ônibus, você quer mais conforto, você quer chegar mais rápido e com isso você quer ter mais tempo. E aí quem percebeu isso e usa muito isso, e agora falando de empresas grandes, é a Nike, Apple, Netflix, Coca-Cola, porque elas entenderam que as pessoas elas não querem só um tênis, elas não querem apenas um refrigerante, um filme, elas querem um estilo de vida, uma comunidade, uma sensação, emoções. A Nike, por exemplo, ela vende muito mais do que roupa esportiva. Ela vende autoconfiança. Se você reparar, se você entrar na rede social da Nike, ela não vai estar falando o nosso tênis é o melhor, o nosso tênis tem a tecnologia tal.
Ela pode falar isso em um post ou outro, mas ela sempre vai falar sobre você se superar, sobre você ter autoconfiança, sobre você tentar e conseguir, sobre você vencer o medo. Então, ela está falando que eu estou com você nesses momentos e eu estou te entregando esse produto para que você sinta tudo isso e para que você tenha mais autoconfiança. E aí a gente tem também Netflix. E aí, pensando em comportamento humano, o que a Netflix fez? Ela percebeu, né, anos atrás, que a gente tinha as locadoras ali de filme, então as pessoas iam até a locadora, alugavam os filmes, e aí ela começou a perceber que a internet estava ali tomando espaço, a internet estava aumentando cada vez mais, e as pessoas estavam procurando por isso. Então ela resolveu se antecipar e falar, opa, vamos trazer aqui um lugar onde a gente possa trazer todos esses filmes na casa das pessoas, para que elas não tenham nem que sair de casa para ir à locadora, alugar um filme e depois ter que voltar para devolver. A gente pode entregar tudo isso pronto para ela. Então a gente está entregando ali uma praticidade para a pessoa. Por quê? Porque a gente já entendeu que o comportamento humano está mudando diante da tecnologia. Então a gente vai entregar o que essas pessoas precisam. Essa empresa, ela conseguiu entender essa mudança de comportamento. E aí a gente tem, por exemplo, aquela empresa que era a Blockbuster, se eu não me engano, que ela poderia ter feito isso, ela poderia ter visto esse movimento das pessoas deixando de ir até a loja e falado, opa, vamos pensar aqui em alguma coisa porque as pessoas estão mudando. O comportamento humano está agindo agora de tal forma. Como que a gente pode atrair essas pessoas agora? Então o marketing é isso, é sempre prestar atenção no movimento de mercado, que é o quê? Que é realmente ali, ó, se adaptando ao comportamento humano. Então, eu já comentei sobre isso em um vídeo meu, vou deixar ele aqui pra vocês. A geração Z, por exemplo, é uma geração que tá vindo falando muito de vida saudável, falando muito de academia, de diminuir o consumo de álcool. Então, o que as empresas começaram a fazer? A trazer coisas, produtos mais saudáveis, a começar a trazer essas questões, esses produtos, para esse novo público, que eles perceberam que é um público que está com um comportamento diferente do que era antes. E aí, voltando para Netflix, falando dessa questão de comportamento, uma outra coisa que eles fazem é, eles percebem os filmes que você assiste, as séries que você assiste, onde você pausa, se você pausa muito. E percebendo tudo isso, ele faz um molde ali do que ele precisa te entregar. Então, quando você liga a sua Netflix, ele te entrega uma coisa totalmente personalizada. Eles usam até capas diferentes para cada filme, para cada série, para saber qual impacta mais, qual tem mais ali o clique que a pessoa entra, para que ele consiga entender realmente o comportamento humano e para que ele consiga fazer esse molde para cada pessoa. Então é uma personalização que ele faz e isso agrada muito aos olhos. E uma empresa que também faz isso é a Amazon. A Amazon, ela já sabe exatamente o que você precisa. Quando você entra na Amazon, ela já te sugere alguns produtos porque ela sabe que aqueles produtos ali têm a ver com você. Isso também é se basear no comportamento humano. É entender como que o consumidor faz a jornada de compra, como que o consumidor chega até elas. E aí um dos casos mais famosos disso é nos Estados Unidos, que é da empresa Target. Eles conseguiram prever que uma adolescente estava grávida apenas pela mudança de comportamento dela ali no site, porque eles perceberam que ela começou a pesquisar coisas diferentes. Eles começaram a perceber que a adolescente estava fazendo ali umas compras diferentes, estava pesquisando por coisas diferentes, que era creme sem perfume, algumas vitaminas específicas, então eles perceberam que aquela adolescente estava grávida. E aí, se eu não me engano, eles mandaram para casa dela alguma coisa em relação à gravidez. Eles mandaram um brinde, alguma coisa assim. E aí nem os pais da adolescente sabiam que ela estava grávida. E aí isso entra numa questão de linha tênue, né? Entra num debate ético. Mas o ponto aqui que a gente está falando é que o comportamento, ele direciona estrategicamente. Então, quando você entende o comportamento das pessoas, quando você sabe a jornada de compra do seu consumidor, quando você entende o porquê que o consumidor está indo até você, qual emoção seu produto desperta nele, você consegue elaborar estratégias melhores, você consegue guiar um caminho melhor para ele e facilitar essa jornada de compra dele. E isso é o marketing real, e é por isso que em qualquer época o marketing sempre será baseado em uma coisa só,
em pessoas, sentimentos, emoções. E é isso que uma consultoria de marketing analisa na empresa. A gente consegue entender a jornada de compra do consumidor, a gente faz essa pesquisa de mercado sempre levando em conta como está o consumidor, qual a forma de consumo dele, por que ele chega até você. Então são várias perguntas que devem ser feitas para que a gente consiga elaborar respostas para ela, para através dessas respostas a gente crie estratégias. E aí o que a gente faz depois de tudo isso, depois dessas estratégias prontas, é entregar um produto pronto para o consumidor, é entregar, além disso, é entregar experiência. Então você consegue ficar num nível maior de consciência do seu consumidor, porque ele vai querer escolher você mais pela emoção, porque é assim que ele age na hora da compra. Então entenda isso, o marketing ele mudou, ele vai continuar mudando, a gente está vindo com muita tecnologia, muita inteligência artificial, mas as emoções elas não mudam, as pessoas elas continuam precisando disso, de emoção, de se sentirem bem, de ter autoestima. Então inteligência artificial nenhuma vai conseguir tirar isso. E é nesse momento que você tem que cada vez mais entender esse comportamento humano, entender as pessoas, observar os seus clientes, ver o que eles estão te pedindo, ter a escuta social ativa. Então se você quer crescer, se você quer realmente se tornar uma marca ali a longo prazo, você tem que se conectar mais com as pessoas. Não é apenas usar estratégias táticas, é você usar a estratégia de uma forma correta, porque você entendeu quem é o seu cliente. Então, se isso fez sentido para você, comenta aqui qual marca você acha que ela realmente entende do comportamento humano, que você percebe que ela te entrega algo pronto, como a Netflix, por exemplo. Comenta aqui o que você achou desse conteúdo e aproveita e clique em gostei para que eu entenda que você gostou desse conteúdo e para que eu traga cada vez mais melhores conteúdos para você. E se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever e receber os vídeos em primeira mão. E eu vejo você no próximo vídeo. Beijo!